Imagina só você estar no meio de um caos total. Prazos apertados, problemas familiares, aquela grana que não tá dando pra nada e ainda por cima, uma enxurrada de pensamentos negativos que não te deixam em paz. Já passou por isso? Eu já passei e parece que o mundo tá desmoronando, né? Mas, e se eu te disser que existe uma filosofia que pode te ajudar a resolver quase todos esses problemas? Sim, tô falando do estoicismo, meu amigo. Parece complicado, mas fica tranquilo que eu vou te explicar de um jeito simples e direto. O estoicismo é uma filosofia antiga, lá dos tempos dos gregos e romanos, que basicamente ensina a gente a focar no que realmente importa e ignorar o que tá fora do nosso controle. Sabe aquele papo de aceita que dói menos? Então, é mais ou menos por aí. A ideia central é que a gente deve aprender a diferenciar o que depende da gente e o que não depende. Se você ficar se estressando com coisas que não pode mudar, só vai gastar energia à toa. Já parou para pensar nisso? Vamos fazer um exercício rapidinho. Pensa nos seus problemas atuais. Quantos deles realmente dependem de você para serem resolvidos? E quantos estão completamente fora do seu alcance? Talvez você esteja aí, se matando de preocupação com a opinião dos outros, com o que o chefe vai pensar, com aquela fofoca que soltaram sobre você. E no fim das contas, nada disso tá nas suas mãos, né? E é aí que o estoicismo entra como uma mão na roda para te ajudar a lidar com essas situações. Os estoicos acreditam que a nossa felicidade e paz de espírito dependem única e exclusivamente das nossas atitudes e reações. É aquele lance de não é o que acontece com você, mas como você reage. Imagina só, você tá no trânsito, atrasado, e de repente, um cara te fecha. Na hora, dá aquela vontade de xingar até a quinta geração do cara, certo? Mas o que o estoicismo diria para você fazer? Basicamente, ele te diria para dar uma respirada, perceber que você não tem controle sobre as atitudes dos outros, e escolher reagir de uma forma mais tranquila. Olha, não é fácil, mas com prática, você vai ver que vale a pena. Outra coisa que os estoicos falam bastante é sobre a importância de viver no presente. Sabe aquele velho ditado, não adianta chorar pelo leite derramado? Então, os estoicos são mestres nisso. Eles defendem que a gente não deve ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Afinal, o que passou, passou, e o que tá por vir, ninguém sabe. Só o presente tá ao nosso alcance, e é nele que a gente deve focar. Faz sentido, né? E olha que quando você realmente pratica isso, a vida fica bem mais leve. Uma das principais figuras do estoicismo, Sêneca, dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Já parou para pensar em quantas vezes você já sofreu por antecipação, criando cenários catastróficos na sua cabeça? E no fim, nada daquilo aconteceu, ou então aconteceu, mas foi muito menos terrível do que você imaginava. Pois é, o estoicismo nos ensina a não nos deixarmos levar por esses pensamentos exagerados. É meio que um desencana, vai dar tudo certo. Outro cara famoso dessa filosofia é o imperador romano Marco Aurélio. Ele escreveu um livro chamado Meditações, que é basicamente um diário onde ele registrava seus pensamentos e reflexões sobre como ser um líder melhor e viver de acordo com os princípios estoicos. O legal é que mesmo sendo um imperador, com todo o poder que ele tinha, ele ainda acreditava que o controle das emoções e a busca pela virtude eram as coisas mais importantes na vida. Dá uma perspectiva diferente, né? A gente às vezes acha que precisa de dinheiro, poder ou status para ser feliz, mas esses caras que tinham tudo isso dizem que a chave tá em outra coisa. Agora, se você tá se perguntando como aplicar isso no dia a dia, vou te dar umas dicas práticas. Primeiro, tenta sempre lembrar que a maioria das coisas que acontecem ao seu redor não estão sob seu controle. Isso inclui a opinião dos outros, as ações alheias e até mesmo a saúde. O que você pode controlar é como você reage a essas coisas. E aí, vale a pena gastar energia se estressando com o que você não pode mudar? Outra coisa legal de fazer é começar o dia com uma espécie de meditação estoica. Pode ser algo simples, tipo pensar nas coisas que podem dar errado no seu dia e como você pode reagir de forma positiva. Isso não é para você ficar pessimista,
mas sim para se preparar mentalmente e não ser pego de surpresa quando os problemas aparecerem. E, no fim do dia, dá para fazer uma reflexão sobre como você reagiu às situações. Fez o melhor que podia? Manteve a calma? Se não, como poderia ter feito diferente? Essa autoanálise é poderosa e te ajuda a melhorar a cada dia. E outra coisa importante: os estoicos falavam muito sobre aceitar a morte. Eu sei, parece pesado, mas pensa só, se a gente aprende a encarar a morte como algo natural e inevitável, a gente para de ter tanto medo dela e começa a valorizar mais o tempo que tem. Isso faz com que a gente viva com mais propósito, sabe? Aproveitando cada momento e fazendo o melhor com o que a gente tem. No fim das contas, o estoicismo não é sobre ser insensível ou ignorar os problemas, mas sim sobre aprender a lidar com eles de forma mais sábia. É sobre viver de acordo com os nossos valores, independente das circunstâncias externas. E quando você começa a aplicar esses princípios, vai perceber que muitos dos problemas que pareciam gigantes na verdade são bem menores do que você imaginava. É aquela coisa, a vida é como a gente encara, e o estoicismo te dá as ferramentas para encarar de um jeito mais leve e eficaz. E aí, tá preparado para começar a viver de acordo com esses princípios estoicos? Talvez não seja fácil no começo, mas te garanto que com o tempo, você vai começar a ver a diferença na sua vida. Bora praticar? Afinal, como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Então, que tal mudar sua perspectiva e começar a resolver 99% dos seus problemas com o estoicismo? Fica a dica.